Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo que quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinarem eles o povo, e anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Feche teus olhos, Pai. Senhor, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por este momento. Te louvo por este privilégio, Senhor. Toma os meus lábios, a minha mente, o meu coração, que não seja mais eu, mas seja a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Pai, nessa manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Igreja, nos dias de hoje, atualmente, daquilo que nós estamos vivendo e vivenciando, muitos já falam que não é mais necessário você que segue a Cristo, você não estar mais diante da igreja, diante da unidade, diante da comunhão. E hoje, pela palavra de Deus, eu quero desconstruir isso que as pessoas estão colocando. Muitos já não têm mais a convicção de poder estar na igreja simplesmente para louvar e adorar o nome do Senhor. E eu quero trazer alguns relatos bíblicos pela importância de estar na igreja e para você entender o quanto é importante estar em unidade. Se você parar para analisar, que nós estamos falando que Pedro estava diante de homens ao qual ali eles decidiram julgar, porque eles, no capítulo 3, aliás, coloca para mim no capítulo 3, versículo 1, para que vocês possam ter um entendimento dessa mensagem. Atos 3, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona, versículo seguinte. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Volta para mim o versículo 1. Olha bem, igreja. Pedro e João subiam ao templo para oração. Para o quê? Oração. A hora não. E aqui esses homens queriam julgar porque eles operaram um milagre através do nome de Jesus. E eles começaram a ser perseguidos pelo nome de Jesus, principalmente porque eles acreditavam na ressurreição e que Jesus ressuscitou. E eu creio também, você também crê nessa manhã? Que Jesus ressuscitou? Amém. Crê ou não? Amém. Glória a Deus. Então, igreja, presta bem atenção. Neste momento que eles são levados, neste momento ao qual eles vão ali para julgamento, eles são presos. Por que isso acontece? Porque eles não queriam que eles estivessem falando de Jesus. Porque eles já tinham levado Jesus a julgamento. Eles já fizeram isso com Jesus. Coloca para mim Lucas capítulo 22, versículo 66. Logo que amanheceu, reuniu-se na assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, versículos: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou dizer, não acreditareis. Então aqui eles já sabiam que eles já tinham eliminado o problema, porque eles sabiam que tinha uma multidão seguindo Jesus, e isso já incomodava eles. Só que aqui eles já não estão mais incomodados, porque Jesus já estava morto e já tinha ressuscitado, e não estava ali presente, já estava atuando em espírito, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que eles se sentiram incomodados. Quem? Os líderes, os religiosos, os saduceus, os escribas, os mestres das leis. Eles se incomodavam com aquilo que eles ainda, os discípulos, estavam fazendo através do nome de Jesus. E eu quero logo de manhã, antes do início de tudo, já lançar uma palavra profética sobre a mim e sobre a tua vida. Marcos capítulo 16, versículo 17. Coloca para mim, Jéssica. Já nem está no contexto. Eu amo o Espírito Santo, porque ele já está falando de forma diferente nessa manhã.
Estes sinais vão te acompanhar aqueles que em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas. Opa, esses sinais o quê? Acompanharão aqueles que creem nessa manhã. Amém. Então, no nome de Jesus, aquilo que os discípulos faziam, nós também podemos fazer. Então a mesma autoridade que estava sobre ele também estava sobre nós. Só que quando você e eu muitas vezes queremos fazer aquilo que é justo, aquilo que é preciso, aquilo que é necessário através do nome e do sangue de Jesus, algumas pessoas começam a se incomodar. Não é necessário que você esteja mais na igreja. Não, é mentira de Satanás. Porque da onde há unidade, o Senhor ordena bênção. E quando eles estavam entrando à porta do templo, este homem estava na porta. Simplesmente Daniel pregou essa mensagem esses dias. Mas não é o contexto deste homem, é o contexto daquilo que foi realizado através do nome de Jesus. E este nome está sobre as nossas vidas. Só que o que nós estamos deixando de fazer é de acreditar que estarmos em comunhão, nas manhãs, ou nas quintas, ou nas terças, juntos em unidade, nós não estamos mais acreditando que Deus opera milagres. Se você parar para analisar os dois últimos cultos, foram palavras onde Deus trouxe direção, e outra Ele trouxe posicionamento, e muitas pessoas já começaram a viver milagres. Mas você e eu também precisamos nos posicionar nessa manhã para também entender que estarmos unidos junto ao templo e em oração, o Senhor Ele realiza milagres. Mas você e eu precisamos crer nessa manhã. Não é simplesmente Jesus, quando sabia que foi levado, ele não precisou provar que ele era. Ele sabia quem ele era. Porque ele falou assim: não adianta eu falar, você não vai acreditar. Então não adianta as pessoas que não acreditam saber que este nome ou essa autoridade está sobre nós. Você vai ter que falar para aqueles que acreditam. Mas a minha pergunta nessa manhã é: vocês estão acreditando que o nome de Jesus ainda muda história? Amém. Vocês estão acreditando que o nome de Jesus, Ele escreve nova todas as coisas? Amém. Você acredita que o nome de Jesus, aquele que estava caído pode ser levantado? Amém. Aquele que estava destruído pode ser restaurado? É isso que eu creio nessa manhã. E eu quero também que vocês venham ter esse entendimento através da palavra de Deus. Igreja, as visões que Deus me deu na madrugada foram coisas muito profundas. E eu creio que Deus Ele tem algo especial na vida de cada um de vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 118, versículo 22. Olha o que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Opa, que pedra era essa? Mateus 16, 17, coloca para mim. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que é a minha igreja. E quem é a igreja dos dias de hoje? Coloca lá para mim, volta em Atos capítulo 4. Aqui eu quero começar a entrar no contexto da mensagem. Pode colocar versículo 5 em diante. Se você e eu entendermos nessa manhã que estarmos no templo em louvor e adoração, e principalmente em oração, o sobrenatural acontece sobre a nossa vida. Tudo que esses homens pregavam, tudo que esses homens falavam, é que eles acreditaram que quando foi falada essa palavra sobre Pedro, que sobre ele edificaria a igreja, e igreja somos nós nos dias de hoje, não é simplesmente um contexto literário, mas é algo que foi nos dado a chave do reino dos céus. Então, se nós em oração nessa manhã colocarmos diante do Senhor, respostas virão.
Não, eu vou falar porque eu acho que você não entendeu. Nessa manhã, se nós clamarmos, os céus podem se abrir ao meu e ao seu favor. Circunstâncias podem acontecer no sobrenatural e você ainda ser impactado no dia de hoje, porque pessoas já testemunharam aquilo que Deus fez sobre a vida delas. E eu creio também que Deus vai fazer sobre a mim, sobre a sua vida também nessa manhã. Se você parar para analisar, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, versículo 6, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem de sumo sacerdote. 7, e pondo perante eles o arguiram com que poder ou em nome de quem fizestes o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, olha o que ele disse: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, e de modo porque foi, então eles estavam incomodados, porque Deus deu poder através do nome de Jesus para que aquele homem fosse. Então, quando aqueles homens, em vez de celebrar a cura deste homem, eles começaram a questionar. Você percebe que quando você está no propósito de Deus, quando você está na vontade do Senhor, quando você está fazendo aquilo que Deus executou sobre o teu coração, para que você pudesse, de forma bem clara e bem nítida, mostrar para as pessoas, algumas começam a fazer comentários: já está ficando crente demais, está ficando bitolado, para que tudo isso? E no culto, no domingo, e no estudo na terça, está no culto na quinta, para que isso? Não precisa para tanto. O mesmo Deus que ouve oração lá na igreja, ouve essa oração aqui em casa. Não é assim que as pessoas começam a falar? Mas enquanto você estava em luta, enquanto você estava em batalha, enquanto você estava precisando da mão poderosa do Senhor, foi aqui que você chorou. Foi aos pés dele que os irmãos se compadeceram e te abraçou. Então, muito mais de estar unidos na igreja é entender que quando você ora por alguém, você entende a dor do outro, e quando você entende a dor do outro, Deus entende a sua dor. E milagres sobrenaturais acontecem. Eles não deixaram de pregar o Evangelho, porém os sinais ainda continuavam os acompanhar. Então eu creio que esses sinais estão sobre a igreja no dia de hoje. Não está sendo operado porque pessoas não estão acreditando, pessoas estão duvidando do propósito, da vontade daquilo que Deus tem sobre a mim, sobre a tua vida. Versículo seguinte: tomai conhecimento, vós todo e povo, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esses, em seu nome é que esses está sendo, ou que está curado perante vós. Então não tem outra forma, não tem outra maneira. Se você quer milagre, se você acredita em milagre, se você acredita que vidas possam ser transformadas, que uma nova história pode começar, não existe de outra forma se não for através do nome de Jesus. Então o nome de Jesus ainda continua operando milagres. Ah, pastor, era todos os 1000 anos atrás. Não. Ele ainda se faz presente no meio da igreja. E sobre a igreja, milagres acontecerão. Eu creio nisso. Mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse nessa manhã. Igreja, essa manhã é manhã de milagres. Não estou falando para falar algo muito emocional, não, você vai ser impactado, porque Deus ele vai operar milagres. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa estar conectado com os céus nessa manhã. Mateus 21, versículo 42, coloca para mim.
perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso quando os milagres acontecem. Nós não ficamos alegres? Milagres vão acontecer nessa manhã. Eu sei o que Deus falou comigo nessa madrugada. Eu vou falar algo bem importante nessa manhã. O Senhor, Ele me deu 4 visões nessa manhã. Eu fiz até anotação aqui para não esquecer de tudo aquilo que Ele falou. A primeira delas, eu via uma lixa. E eu via um pintor. E o Senhor falou ao meu coração que Ele está restaurando pessoas de forma sobrenatural. A lixa serve às vezes para tirar aquilo que é velho. A pintura não é que Ele vai construir algo, mas Ele vai restaurar aquilo que estava destruído. Essa foi a primeira visão que Deus me deu e foi algo muito nítido. Então Ele está restaurando vidas nessa manhã. Eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor me falou nessa madrugada. A segunda visão que Deus me deu, igreja, não era nem para falar isso agora, era para falar no final. A hora que eu orava, eu via como se fosse, sabe esses bolos de forma, esses bolinhos de forma de pacotinho? Só que ele estava no formato de pão, ele era um pouco mais alto. A medida era a mesma. Pra você ter noção, até a medida foi revelado para mim. Ele tinha 60 centímetros. Só que o que me chama a atenção é que este pão é como se em cima dele ele tivesse algumas aberturas. Só que as pessoas não enxergavam. No meio do pão estava cheio de pigados. Estava cheio de larvas. E a pessoa não via. Mas quando a igreja orava, quando a igreja clamava, aquelas larvas e aqueles pigados caíam, mas caíam de quantidade, irmãos. Tinha umas que pareciam camarão, mas eram pigados. E eu, diante da minha inocência, falei: Senhor, o que está acontecendo? Tem coisas que estão sendo executadas, faladas, direcionadas, que está tudo lindo, perfeito, parece saboroso, parece proveitoso, mas por dentro está estragado. E para ser mais profundo, era como se almas estivessem estragadas por dentro. Tem coisas que estão lá dentro, está se transformando em bichos e pode gerar doenças. Precisa ser colocado para fora dessa manhã. Não caía um não, eram vários. Por quê? Porque eram várias pessoas. E era como se alguns tivessem nomes: dúvidas, preconceitos, mentiras, ilusões. Mas o que me chama mais atenção é que quando Deus ele me deu essa visão pela madrugada, logo em seguida, nesse mesmo contexto, veio uma palavra: parasitas. Tudo isso está acontecendo para te paralisar no reino espiritual. E o Senhor mostrou a afeição de algumas pessoas. E o Senhor falou algo no meu coração. Estão como parasitas por conta da murmuração. Mas se você hoje colocar diante do Senhor, essa situação vai ser mudada. Essa foi a terceira visão que Deus me deu. A quarta visão que Deus me deu nessa madrugada, e tudo isso está diante desse contexto, que no final tinha um bolo bem bonito,
cima do bolo estava escrito vitórias. Mas tudo porque uma igreja se levantava em oração. Nessa manhã, coisas que estavam sendo destruídas vão começar a ser restauradas. Entulhos que estão dentro de você, que estão se tornando em bichos e está te paralisando, vão começar a cair nessa manhã. Porque o Senhor quer te dar vitória. Não existe uma igreja que não ora, não existe uma igreja que não clama. Pastor, eu estou orando, eu estou clamando, tá? Mas o Senhor está te desafiando para orar em unidade. Em unidade, porque tem batalhas que você está enfrentando sozinhos. Você não precisa expor os seus problemas, mas quando alguém se levanta em oração, em clamor pela tua vida, irmãos, algo sobrenatural acontece. Sabe, o Senhor fala comigo de sonhos nessa hora, nesse exato momento. Você sonhava ser um pregador ou um adorador, mas isso está morrendo, porque você, aliás, ele é mais ousado ainda em trazer uma direção. Situações estão contrárias à sua vida, porque você age com as suas próprias mãos, e você está achando que é Deus que está te tratando, que o cenário não muda, mas você não está confiando nele, você ainda quer continuar resolvendo com as suas mãos. Entregue nas mãos do Senhor nessa manhã. Você precisa entregar nas mãos do Senhor. Eu quero trazer alguns versículos para você entender a importância daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Amém ou não? Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Cada versículo desse, irmãos, você vai ver o que Deus vai começar a operar no teu interior. Olha bem, não deixemos de quê? Como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quando vedes que o dia se há. Vamos de novo, não deixamos de congregar-nos, como é de quem? Porque alguns deixam de congregar. Algumas pessoas estão deixando de congregar-nos. Algumas pessoas estão parando de estar na presença do Senhor. Algumas pessoas não querem estar mais diante do Senhor. Presta bem atenção na profundidade desse versículo. Façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se há. Ou seja, temos que chamar a atenção para essas pessoas estarem juntos novamente, orando, clamando ao Senhor. É preciso, é necessário. Coloca para mim, Jéssica, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Comunhão. No que, igreja? Comunhão. No partir do pão e nas orações. Você está entendendo o quanto é preciso, o quanto é necessário estar em comunhão e estar orando junto? Abaixa um pouquinho esse ar também, está atacando o vento aqui, por favor. Aumenta a temperatura, põe no 24 aqui. É preciso, é necessário. Precisamos juntos estar em comunhão, igreja. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você e eu precisamos começar a agir de forma diferente. Entender que tem coisas que não vai mudar, porque você não está mais em comunhão. Quando nós estamos juntos em unidade, irmãos, algo acontece. Olha bem, o que o Espírito Santo traz à minha memória. Quando Josué guerreava, Moisés o quê? Clamava ao Senhor. Quando as mãos de Moisés não sustentavam, Arão e Hur foi colocado ao lado para dar sustento, porque ele entendia que a oração trazia vitória para o povo de Deus. Quer vitória? Pode orar. Aleluia. Sabe o que acontece muitas vezes? Você já não ora mais, você conta com orações dos outros. Devemos contar sim, mas quando estamos em unidade, em comum.
É isso que eu quero te chamar para você se despertar nessa manhã. 1 Tessalonicenses 5,17. Põe na NVI, por favor, Jéssica. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem o quê? E outras traduções, orem sem cessar. Sabe o que me chama mais atenção? Está escrito orem. Orem. Para que seja um conjunto, ou uma comunidade. Orem. Plural. Não está especificamente ore. Porque Deus tem algo ainda para fazer através das orações, irmãos. Você e eu precisamos acreditar. Tiago 4, versículo 2. Olha que interessante esse versículo. Olha bem, 4, versículo 2. Pode deixar ele ver, ó. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não tem por que não? Sabe o que me chama a atenção? Além de não pedir, está invejando aquilo que é doce, mas você não conquistou, porque você não tem nem a capacidade de pedir. E ainda sente inveja. Mas quem disse que Deus não quer te dar? O problema é que você não quer clamar. O problema é que você não quer orar. O problema é que você não quer acreditar. Irmãos, o Deus que operava milagre, o Deus lá no Antigo Testamento começou a operar milagre através do nome de Jesus. Não só foi naqueles tempos, ainda faz milagre nos dias de hoje. Mas cadê a igreja que está orando? Cadê a igreja que está clamando? Precisamos começar a agir de forma diferente. Salmo 116, versículo 1. Número 1, quer dizer. Salmo 116, 1. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica. Ele ainda continua ouvindo a nossa voz, igreja. Versículo 2. Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. Então não é só orar hoje, mas é toda hora, todo dia, todo momento. Pastor, mas a igreja não está em culto todos os dias. Sim, não está. Mas enquanto os céus estão ligados em você, e você ligado nos céus, os seus irmãos, que é o corpo, o meio, um está orando, um está intercedendo pela vida do outro. Quando alguém coloca lá no grupo, lá, ó, irmãos, olha pela. A Cássia colocou uma oração lá pedindo para uma criancinha que está internada por meningite. Quando alguém coloca e faz um pedido de oração, é porque nós cremos que oração em unidade há poder. Deus ainda ouve o clamor, igreja. Aquele grupo ali não é só para recados, não, mas é para nós levantarmos como exército, como guerreiros, entendendo que as nossas súplicas ainda são ouvidas pelo Senhor. Quando você se compadece pelo próximo, irmãos, Deus fala, algo está mudando no interior. Porque você entendeu que é necessário gerar a dor. É precisamos estar em unidade, precisamos estar em comunidade. Filipenses 4, versículo 6. Olha bem isso aqui. O quão profundo é. Não andem, por quê? Mas em tudo por meio do quê? E o que mais? Então você tem que entender que oração é uma coisa e a súplica é outra. A oração é um diálogo, a súplica é rasgar o coração. Vamos rasgar o coração nessa manhã. Aleluia. Deus ele vai fazer algo sobre as nossas vidas nessa manhã. Mas você e eu precisamos rasgar o coração. E olha o que mais, continua dizendo. Com ação de graças apresentem o quê? Aleluia. E nós vamos fazer um ato profético nessa manhã.
Eu não sei qual é o seu pedido a Deus, mas eu quero que você hoje, além de orar, eu quero que você escreva, eu quero que você marque. Eu creio, irmãos, que até o final do ano Deus vai responder a sua e a minha oração. Não, estou sendo sincero. Nós vamos orar, nós vamos clamar. E domingo que vem, eu quero que você traga esse pedido num envelope ou em algo. Nós vamos colocar aqui. E nós vamos todos os dias, na oração, apresentar esses pedidos, essas súplicas. E nós vamos ver o céu se abrir em meu e seu favor. Não se esqueça. Eu quero que hoje você, ao orar, ao clamar, você marque. Pastor, não tem um papel, marque no celular, marque no seu WhatsApp. Chega na sua casa, faça um pedido. Nós vamos orar aqui, todos os dias das orações. E Deus vai fazer algo precioso e poderoso. E vou falar algo que Deus falou no meu coração. Eu não queria mais, mas Deus falou no meu coração. Além da oração do sábado, é para voltar a oração da segunda. Porque tem pessoas que não conseguem estar no sábado, mas vai conseguir estar na segunda. E o que Deus vai fazer eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Sou sincero em te falar isso. E quem crê, verás a glória de Deus. Ele vai fazer algo que vai impactar. Tiago 5,16. Olha bem. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos para serem o quê? Ei, aleluia. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Somos justos pelo sangue de Jesus. Lembra que nós lemos em Marcos capítulo 16? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. Deus tem operado milagres. Você não está vendo, você não está sendo impactado. É porque às vezes você já não está mais acreditando. O mesmo Deus que já fez um milagre na vida de alguém, quer ver? Bem simples. Alguém que já recebeu algum milagre? Ele ainda continua fazendo, vai fazer muito mais. Jeremias 29:12. Então vocês clamarão, virão orar a mim e eu ouvirei nessa manhã. Ele vai nos ouvir nessa manhã. Versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando? Me procurarem de todo o coração. Então a resposta nessa manhã, para mim e para a tua oração, para mim e para a tua súplica, está no nosso, ali no seu coração com de Deus nessa manhã. Pare de tentar resolver as coisas da sua forma, do teu jeito e da tua maneira. Deus já te deu livramento demais. Deus já foi longânimo demais. Deus já foi benigno demais. Deus já foi compassivo demais. Tem situações que você acha que não vai mais mudar, mas se você orar, vai ter milagres. Sabe, tem algumas pessoas que eu vou com mais frequência orar nas casas. Aí tem pessoas que chegam assim em mim e falam assim: o pastor não sai da casa do irmão, o pastor não sai da casa da irmã. Mas eu entro e oro e vou embora. E você sabe por que eu vou e oro? Sabe qual é a diferença? Que a pessoa pede. E quando nós nos unimos em fé, Deus opera milagres. O problema é que alguns não pedem. Aí o pastor às vezes fala para você: vamos lá na igreja, vamos conversar, vamos clamar. Ó, vamos marcar um atendimento, está precisando de alguma coisa? Não, não estou não. Mas quando nos unimos em fé, irmãos, algo sobrenatural acontece. Você e eu precisamos entender que estarmos junto com o Senhor, unidos, orando em unidade, irmãos. Irmãos, um dia eu estava em Porto Velho ministrando lá, e uma irmã, uma senhora de idade, aliás, eu fui lá mais especificamente para orar. Foi uma família que me levou lá. E na oração, eu vendo o sofrimento daquela mulher, eu falei: Deus, mostra para mim o que está acontecendo.
um remédio ao qual ela estava tomando, estava mudando todo o estado psíquico dela. Quando ela mudou a medicação, aquela mulher parou de sofrer. Ela não dormia. E não era não dormia não 1 hora, 2 horas, não, ela já não dormia há dias, há quase meses. Mas uma oração. Você sabe como que foi? Deus não falou não, mas Deus falou assim para mim: pega a bula. Na hora que eu li a bula, eu vi que o medicamento estava dando intercorrência com o outro. Foram lá no médico, o médico tomou a medicação, aquela senhora passou a dor do que não. Aleluia, glória a Deus. Mas estávamos ali unidos em oração. É isso que precisamos entender, irmãos. Sabe, casamentos às vezes são restaurados, são mudados, são transformados. Vidas são transformadas, filhos são resgatados das drogas, porque oramos, porque clamamos. Situações financeiras são mudadas, porque oramos, porque clamamos. Quantas vezes está aqui o financeiro da nossa igreja, as tesoureiras podem perguntar para ela, que na semana, no dia, não tem dinheiro para pagar o aluguel, nós oramos, Deus toca no coração de um, toca no coração de outro, já tocou até com o irmão em Portugal. Aleluia, glória a Deus. Só que nós acreditamos no poder da oração. Amém. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer. Mas hoje a minha convicção é: você crê? Eu não vou perguntar a minha pergunta não, é a minha convicção. Porque eu creio que se você criar algo sobrenatural vai acontecer. Às vezes você está lá na sua casa, sentado no sofá. Aí eu estou cansado, eu não aguento mais. Para de murmurar, vai orar. Amém. Pastor, você está ocupado. Ô irmã, você está ocupado. Não precisa contar o problema não. Ora comigo. Vamos juntos nos unir aos céus. Amém. Sabe, tinha um casal, irmãos. Eles são de um outro ministério. Eles viviam em conflitos. Eu falei para eles: começa a orar os dois em mão dada. Ah, tenho vergonha. Ora os dois no pensamento. Hoje eles ajudam outros casais. Glória a Deus. É assim que Deus quer fazer através da sua vida. Deus, Ele quer impactar a tua casa. Mas o que você precisa fazer é voltar a orar. Ore sem cessar, constantemente. É preciso, é necessário. Eu me lembro quando todas as manhãs, os cultos eram à noite, todos os domingos nós estávamos no monte. Como nós víamos milagres. Amém. Ali pessoas foram curadas do câncer, Glória dentro do monte, na oração. Verdade. Aleluia. Uma irmã que não nos conhecia chegou lá. O Espírito Santo revelou que ela estava com nódulo naquele dia. Nós em oração juntos com as irmãs que estavam lá. Aquele nódulo foi secado. Glória a Deus. Aleluia. É esse Deus que opera milagres ainda nos dias de hoje. Você e eu precisamos crer, precisamos acreditar que o poder não está nas nossas palavras, mas sim no propósito, na vontade de Deus. Volta lá em Atos capítulo 4, Jéssica, coloca o versículo 9. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi, presta bem atenção. Eu quero que vocês volta lá. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi, quando as pessoas falam mal de mim, da minha pessoa, da minha vida, mas quando eu vejo elas falarem de um ato de amor, de graça, de bondade, daquilo que o Senhor fez, irmãos, pode apontar, pode acusar da forma, do jeito que foi feito, mas a única coisa que eu acredito que foi o poder de Deus que operou através do nome e do sangue de Jesus. E aqui nós cremos que Jesus ainda habita em meio aos louvores, em meio à oração, em meio à adoração, e Ele ainda continua operando milagres. Glória a Deus. Amanhã de você voltar a orar, é amanhã de você voltar a clamar,
É manhã de você entender que o Senhor ainda governa e controla a tua vida e a tua casa. O que nós precisamos fazer é simplesmente voltar a orar. O que nós precisamos simplesmente é voltar a fazer súplicas. Versículo 10, Jéssica. Saibam, ó senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, quem? A quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Quero te desafiar nessa manhã. Qual é o teu motivo? Qual é a tua oração? O Senhor já falou na madrugada. Ele tem restauração. Ele vai tirar aí entulhos, aí bichos. Vai fazer você voltar a ser ativado. Parar de viver como um parasita, procrastinando as coisas. E muito mais. Quando Ele mostrou o bolo, as vitórias, ainda tem banquete para ser colocado na mesa. Mas a minha oração hoje, nessa manhã, é que você coloque todo o entulho para fora. Não tenha medo de pedir, não, irmãos. Lembra que alguns têm inveja porque não pedem. Pede nessa manhã. Pede nessa manhã. Você não está entendendo o poder de Deus nessa manhã. O que você precisa que o Senhor te dê? Não vai pedir para matar alguém, não, pelo amor de Deus. Pede para dar vida. Vida com abundância. Senhor, trata com o meu inimigo, não, ore por ele, entrega ele nas mãos do Senhor. Ele vai fazer algo nessa manhã. O grupo de louvor já pode subir. Sabe uma coisa importante que eu quero que você entenda nessa manhã? Quando eu via esses bichos caindo, são situações que simplesmente a igreja se posicionou em orar. Igreja, olha para cá. São pessoas que se posicionaram em oração e simplesmente eles caíram sem você precisar fazer nada. Se tem enfermidades que foram geradas por conta desses problemas, é simplesmente a tua oração que vai mudar o cenário. Você não vai precisar passar por cirurgia, você não vai precisar fazer algo que vai te trazer mais dores. Não. É somente orar que Ele vai fazer por você. Restauração, igreja. Quando Deus restaura, é por completo. Quando nós restauramos, pode ser que volte a ficar velho, mas Deus não. Porque os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Quem crê que Deus tem algo sobrenatural para fazer nessa manhã? Você precisa crer, você precisa acreditar que o sobrenatural de Deus vai acontecer nessa manhã. Quem tem fé? Quem tem fé, igreja? Amém. Volta para mim Hebreus 10, 25. É sobre este versículo. Antes de orar, eu quero fazer algo. E não deixemos de nos reunir como? Segundo o costume. Levante sua mão direita. Repita comigo. Nessa manhã, eu acredito. Eu represento o corpo de Cristo. Sou membro. Sou filho. E sou herdeiro. E co-herdeiro. E nessa manhã, como igreja, eu declaro que eu não sou como os outros. E tomo posse nessa manhã para pedir, para rasgar o coração, e clamar em súplicas, em orações para o Senhor, para que Ele se levante ao meu favor, em nome de Jesus. Já se coloque de pé. Aleluia. Eu quero dizer para Ele. Eles vão louvar, eles vão adorar. Eu quero que você tenha ousadia nessa manhã. Que você clame ao Senhor.
E deixa Ele entrar e tocar em áreas ao qual você não pode. Aleluia, glória a Deus. Que Ele venha fazer coisas que você não consegue. Sim, Pai, aleluia. Mas você precisa acreditar que é nessa manhã. Mestre, eu preciso de um milagre. É um barulho estranho aí, o que é isso? Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Revolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Nós vamos iniciar este louvor. Mestre, eu preciso de um milagre. Fale para Ele qual é o milagre que você precisa nessa manhã. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Senhor, o Senhor conhece a súplica. Sim, Pai. O Senhor conhece o pedido, a oração e o clamor de cada um nessa manhã. Aleluia. Senhor, nós cremos que no nome de Jesus há toda autoridade, há todo poder, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti agora, Pai, em oração, em graça, em bondade, em amor, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor se levante em nosso favor, Pai. Senhor, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Derrama da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, Senhor, sobre a vida, sobre o pedido, sobre a oração, sobre a súplica de cada um deles, Pai. Que haja restauração, que haja transformação, que haja cura, que haja provisão nessa manhã, Pai. Senhor, nós Te convidamos para o Senhor ser o centro, o controle, a direção das nossas vidas. Senhor, muda aquilo que não conseguimos mudar, transforma o que não conseguimos transformar, Senhor. Tira de nós as impurezas, Senhor, o que nos afasta da Tua presença, mas vem em nosso socorro, vem em nosso favor nessa manhã, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, haja em nosso favor, Pai, se necessário, faça como está escrito no Salmo 70, apressa, Senhor, em nosso favor nessa manhã.
Mas venha, Senhor, nos surpreender no dia de hoje, Pai. Rasgamos os nossos corações a Ti, Pai. Não porque queremos ser melhores e maiores, porque queremos ser filhos, posicionados, santificados, entendendo que a Tua justiça que opera e que habita em nós, Senhor. Faça conforme a Tua maneira e a Tua vontade, mas nos dê a vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem forte e aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aplauda Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Glória a Deus. Amanhã, segunda-feira, nós não iniciamos a nossa oração, mas na segunda-feira que vem, nós voltaremos com a nossa oração nas segundas, mas também continuaremos com as nossas orações no sábado, em nome de Jesus, amém? Se assente 2 minutinhos, as irmãs querem contar um testemunho, e aí a gente já vai dar a bênção apostólica. Lembrando, igreja, não vai embora, tem um chazinho, tem um cafezinho ali, tá? Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos. O meu coração está queimando e o Espírito Santo falou: você vai falar, porque em relação à palavra que foi pregada, é sobre testemunho. A minha neta, a Helena, ficou 2 dias queimando em febre. Eu pedi oração para a igreja, eu pedi oração da minha família, e eu estava lá cuidando dela, e essa febre não passava e ela não tinha nada. Ela não tinha garganta inflamada, nada. Aí minha filha marcou no pediatra, aí eu pedi oração, né, para ela, pedi para a igreja. Aí os netinhos da minha irmã oraram, a Lara e o Luca, e minha irmã vai falar o que aconteceu na hora que eles estavam orando. Aqueles 2 que vêm na igreja comigo de vez em quando, o Luca e a Lara ela não gostava quando a gente falava de Jesus para ela, né? E ela falava: não gosto desse nome, desde pequenininho. E eu fui clamando, orando, pedindo para Deus, eu e minha filha. E, nossa, hoje ela é a primeira a querer falar de Jesus, é a primeira a querer orar. Quando a Fátima, eu li lá no grupo: olha, a Helena está doente, que é a prima deles. A Lara: vamos orar, vovó, vamos orar. E aí ela pôs a mãozinha assim, junto, e o Luca também. Eles, no quarto, se olhava para ela, ela fazia assim: Senhor Jesus, a minha prima não sarou. Por favor, cuida dela, cura ela. Amém? Os 2 amém. Aí, irmãos, nós fomos na pediatra, chegamos lá, aí que parou, cessou a febre, ela não teve mais febre. Mesmo assim, minha filha falou: mamãe, vamos levá-la no pediatra, já marquei. A pediatra olhou, fez tudo que você imaginava, falou: a Helena não tem nada, ela não tem nada. Vamos fazer o seguinte: se voltar a febre, depois a gente faz mais exames. Então, para a honra e glória do Senhor, Jesus curou ela, porque eu sei que a igreja também clamou. E outro testemunho, sexta-feira, o pastor foi na casa dos meus pais. Eu postei na igreja, né, que meu pai fez 93 anos, ele fala 94, mas foi 93. E o pastor foi lá na sexta, porque ele não pôde ir no sábado. E a minha mãe, ela tem muita queimação nos pés, muita dor, ela anda de andador, ela tem 91 anos. E o pastor, ele pegou e falou para ela, e minha mãe é apaixonada pelo pastor, viu, gente? Ela fala assim, porque
pegou os pés, e ele fala pro meu pai, dá licença, viu? O senhor não precisa ter ciúmes, não. E ele pegou, colocou as pernas da minha mãe nas pernas dela, ungiu, orou, clamou, porque ela falava, eu não aguento mais dor, mas eu gosto de viver. Ela falou, eu não quero mais dor. O pastor ungiu e orou tudo. Aí eu fui embora e minha irmã ficou lá. E o pastor foi embora também. Aí minha irmã vai contar um milagre que aconteceu depois que nós fomos embora. Que ela foi embora, eu fiquei. E aquele dia, não sei se foi coincidência ou se foi Deus quem quis, nós fomos as duas lá cuidar. Não que precisasse das duas, mas nós fomos. E aí o pastor foi também orar, então a gente estava em comunhão, né? E fui dar banho na minha mãe. Fui dar banho e tal, ela foi com o andadorzinho dela lá, tal, fez tudo que ela tinha que fazer, tal. Enxuguei, botei a roupinha nela, ela sai andando do banheiro, gente. Nem lembrou do andador. Ela saiu andando, normal. Quando chegou na porta assim do banheiro, falei, mãe, a senhora está andando. Aí ela, é mesmo, eu estou andando. Mas aí a mente vem, né? Aí o medo volta. Então, ela, dá um andador, dá um andador. Falei, mãe, não precisa de andador. A senhora está andando. E aí, estava... meu irmão estava lá também, né? O Edinho. Aí eu falei, mãe, vai andando, o Edinho está aí, ó, vai andando. E ela foi, gente, andando até a sala. Então, assim, é para honra e glória do Senhor que nós estamos falando isso. Porque às vezes a gente vem muito aqui na frente, né? Aí eu fico meio constrangido, falando, eu de novo, né? Mas a gente precisa falar. Para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Porque, irmãos, diante da pregação, se a gente não contar que os milagres realmente acontecem, como que as pessoas vão acreditar que realmente, que essa palavra veio do trono, que essa palavra veio de Deus? Então o Senhor falou, vai, testifica que a minha palavra é verdade e que Ele ama todos nós igualmente. Então o mesmo milagre que Ele fez no nosso caminho, Ele vai fazer na família de vocês. Amém? Glória a Deus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Glória a Deus. Amém? Vamos receber a bênção apostólica? Amém. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. A netinha dela é muito ousada, irmãos. Ela fala assim, vovó, nós vamos lá ver o pastor gordinho? Olha só, como que pode uma menininha dessa tão abusada, né? Eita Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica essa manhã. Que você possa ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Quando vocês olharem para ela, pode chamar de Lulu e Luluzinha, tá? As duas ali, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã cheio de graça, do poder e da glória do Senhor sobre cada um, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que é uma manhã de bênçãos e de milagres, Senhor, e que esses milagres se estendam, Senhor, não somente por estarem aqui, mas nas casas, nos lares, no serviço, Senhor, na vizinhança, Pai, aonde os teus filhos e filhas pisarem a planta dos pés. Livre eles do homem sanguinário, da bala perdida, do fraudulento, de tudo aquilo que é fácil diante da tua presença, Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, que eles estão sendo blindados, guardados, Senhor, e que o maligno não toque e não alcança a vida dos teus filhos, para o teu nome ser glorificado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
Santo seja com vocês. Uma igreja linda e bonita que vai morar no céu diz: amém. Saúde, Senhor, da paz, aleluia.